castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite também àqueles que nos assistem pelo YouTube. Que a graça de Cristo esteja presente com todos nós. Quero convidar os irmãos para abrirmos no Salmo 122. Salmo 122. Meus irmãos, é inevitável, quando nós abrimos a palavra de Deus, que não observemos as repreensões do Senhor em relação ao nosso, às vezes, mau comportamento. É natural que, ao abrirmos a palavra de Deus, nós sejamos repreendidos, sejamos ensinados. Aliás, é por isso mesmo que a palavra de Deus foi escrita, não é? Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a palavra de Deus ela é toda poderosa, completamente poderosa, para nos repreender, corrigir, nos educar na justiça. Então, por esta razão, todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, nós somos, de algum modo, confrontados por ela. Não necessariamente porque nós estejamos praticando algum pecado, mas porque, quando nós abrimos a palavra, Deus fala conosco aos corações e, obviamente, Ele nos direciona no nosso caminho que devemos seguir. E diante desse texto do Salmo 122, que nós leremos agora, e meditaremos nele por alguns minutos, o que o Senhor quer nos dizer nesta noite, ou quer provocar em nós nesta noite, é a reflexão quanto ao nosso compromisso em relação ao culto público, ou o nosso compromisso em relação à casa do Senhor, ao povo de Deus. Portanto, vamos ler e depois vamos orar. E eu quero convidar a todos que já, de algum momento, pensem, reflitam a respeito disso. De que modo nós temos nos comportado, ou qual tem sido o nosso sentimento em relação à casa do Senhor, ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Salmo, então, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra sempre nos ensina. E mais uma vez nós te clamamos que ela venha nos ensinar nesta noite, para que diante deste texto, ó Pai, possamos, pela ação do teu Santo Espírito, avaliar os nossos corações, a fim, ó Deus, de mensurarmos o compromisso que temos para contigo e para com o teu povo, a igreja do Senhor. Que o Senhor, por tua misericórdia e graça, nos dê, ó Deus, uma reflexão profunda e sincera, para que, se porventura estivermos pecando contra o Senhor, sejamos rápidos, ó Deus, para nos arrependermos e buscarmos a tua face por misericórdia. E que o Senhor nos ajude para que cresçamos juntos, ó Pai, como povo do Senhor. Nós que antes não éramos povo, mas que agora somos povo do Senhor. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia pela tua graça. Que o Senhor, de fato, nos faça compreender o quão precioso é sermos agora nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que foi chamado para anunciar as maravilhas do Senhor, que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu povo, pela tua igreja, e que nós possamos, então, todos os dias, ó Deus, dispormos os nossos corações para adorarmos o Senhor sobre todas as coisas e fazermos isto de modo público com os nossos irmãos, de maneira, ó Deus, a proclamarmos a nossa unidade, de maneira, ó Deus, a proclamarmos que somos um povo, como cantamos aqui também nesta noite. É o teu povo que agora se reúne
neste ajuntamento para adorar o Senhor, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o nosso pastor. Portanto, ó Deus, fala-nos conosco, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já sabemos, os salmos chamados de romagem, que começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, são salmos que eram cantados pelo povo de Israel quando subiam para Jerusalém a fim de adorarem, especialmente nas festas, nas grandes festas do povo de Israel. Eram salmos, portanto, que estavam muito presos aos corações daquelas pessoas, porque eles cantavam, eles recitavam, eles falavam isso muito, repetidamente, várias vezes. E, obviamente, tudo aquilo que nós repetimos e falamos de novo, e cantamos de novo, tudo talvez, quem sabe, deixá-la também cair numa espécie de mecanicismo. Fazemos apenas por uma rotina repetitiva. E é perigoso quando nós nos acostumamos com as questões religiosas e fazemos agora só por uma questão de costume, por uma questão de rotina. No entanto, como nós eram pecadores, mas o fato de cantarem, repetirem, expressarem a doutrina em que criam, era uma maneira de, todas as vezes, eles se lembrarem de como eles deveriam se comportar diante do Senhor. Aliás, este é o papel da doutrina. Quando nós repetimos as verdades que cremos, como, por exemplo, fizemos agora há pouco, lendo a pergunta do catecismo, nós estamos nos lembrando daquilo que nós mesmos professamos, daquilo que nós mesmos, inclusive, subscrevemos. Portanto, este é o papel da doutrina. Não é para que ela fique apenas decorada nas nossas mentes, ou se torne algo mecânico, rotineiro, mas é para que nós possamos nos lembrar das verdades em que cremos e, a partir destas verdades que cremos, alimentar os nossos corações. Por isso, didaticamente, os salmos eram cantados, recitados e falados todas as vezes que o povo subia para Jerusalém, exatamente para que eles pudessem se lembrar das verdades em que eles estavam fundamentados. Por isso, quando nós meditamos nestes salmos, especialmente neste conjunto de salmos, nós devemos pensar a mesma coisa que aqueles irmãos do passado pensaram. Nós estamos diante de um texto que era cantado, recitado por um grupo de pessoas que eram crentes em Yahvé, o Deus da aliança, e que expressavam, por meio da palavra e da arte, da música, inclusive, expressava aquilo que, de fato, criam com o seu coração. E aqui nós temos um salmo que agora expressa o valor de se estar na presença do Senhor, ou a alegria do compromisso de estas pessoas adorarem a Deus naquele lugar específico da adoração. A pergunta inicial que eu gostaria de fazer aos irmãos é até que ponto ou com que alegria você tem, de fato, dedicado a sua vida e o seu tempo para as coisas que são do Senhor. Ou ainda mais especificamente, com que alegria você vem à igreja para cultuar a Deus? Esta é uma pergunta difícil de ser respondida, porque às vezes, como eu disse, nós nos acostumamos com a rotina da vida, inclusive com a rotina de ser crente. E, às vezes, nós passamos a vir à igreja como algo mecânico na nossa vida. E aquela alegria inicial que nós tínhamos no período de nossa conversão começa agora a dar lugar a uma repetição mecânica, engessada, muitas vezes mais pelos compromissos que você assumiu, pelos cargos que você tem, do que, de fato, pela alegria espontânea do seu coração de buscar o Senhor. Isto pode acontecer com qualquer pessoa. Isto pode acontecer, inclusive, com os líderes, com os pastores, com os presbíteros, às vezes por um compromisso que aquela pessoa adquire com um determinado corpo de pessoas. Talvez esta pessoa agora esteja vindo à igreja apenas profissionalmente, para cumprir ali o seu trabalho, para fazer jus, quem sabe, a um pagamento que ele recebe, ou a um contrato que ele estabeleceu com o conselho de uma igreja, ou com uma assembleia de uma igreja. Isto pode acontecer, que Deus, obviamente, nos livre disto, mas que é exatamente este afeto que nós deveríamos ter por estarmos próximos do povo de Deus, por estarmos juntos do povo de Deus, em comunhão com o povo de Deus, a fim de adorarmos o Senhor. Portanto, é inevitável que nós façamos esta pergunta: com que alegria
nós temos comparecido à igreja de Cristo? Com que sentimento o nosso coração responde ao convite de se estar na presença do Senhor com o povo de Deus? Qual tem sido o seu compromisso? Qual tem sido o seu desempenho quanto ao fato de se estar e de se dirigir da sua casa para a igreja? Será que você tem vindo pesadamente, como uma rotina, mecanicamente, apenas para cumprir a sua escala de trabalho, a sua escala de atividades da igreja, ou mesmo para, quem sabe, não ser perturbado por aqueles irmãos que ficam perguntando a respeito da nossa ausência, e você está muito mais preocupado em dar satisfação às pessoas do que propriamente vir com o sentimento adequado, que é subir à casa do Senhor para se alegrar com o povo de Deus pela grande salvação que nós recebemos dele. Repare que este era o convite, este era o sentimento daquelas pessoas que cantavam em direção a Jerusalém. Os 2 primeiros versículos dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Aqui nós percebemos, irmãos, uma alegria compartilhada. Observe que a emoção que está sendo refletida aqui neste texto não é uma emoção individual, embora o verbo esteja na primeira pessoa, alegrei-me, mas repare que a alegria de alguém, ou a alegria de um, ela vem em razão da coletividade, porque os verbos, os tempos verbais que aparecem logo depois, são verbos no plural. Disseram e vamos. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. Repare que o indivíduo, ele é convidado pela coletividade. O indivíduo que é quem diz, alegrei-me, é aquele que foi convidado por aqueles que disseram. Ou seja, um povo de Deus no plural, reunido, agora chama para subir a Jerusalém aquele indivíduo que também faz parte deste corpo e que precisa subir juntamente, coletivamente com estas pessoas. Este é o culto público que nós oferecemos a Deus. E é por isso que eu tenho insistido com os irmãos que, no momento em que nós estamos na igreja, nós não devemos nos comportar. Quando nós estamos aqui juntos, nós somos um povo. Aliás, em qualquer momento, não apenas aqui, mesmo quando estamos separados uns dos outros, nós somos um povo. Mas aqui dentro, quando nós realizamos o culto público ao Senhor, nós somos ainda mais um povo. Por isso que nós nos alimentamos de uma mesma palavra, por isso que nós nos alimentamos dos mesmos elementos, da mesa do Senhor, por isso que há unidade de propósito. Quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós ouvimos, fazemos isto coletivamente. E repare que é esta coletividade que, de fato, dá à igreja do Senhor esta marca preponderante de ser um povo invencível. Um povo que combate exatamente a idolatria, a falsidade dos deuses, como era no passado, como era naquela época. Todas as tribos subiam, observe o versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, repare agora, como convém a Israel. Portanto, você percebe aqui uma unidade, uma coletividade, um único propósito. Pessoas que se unem de diversas tribos, nós poderíamos aqui, quem sabe, metaforicamente, pensar nas famílias. Nós temos aqui diversas famílias, essas famílias sobem para a casa do Senhor, chamados, convocados pelo próprio Senhor, para que venham na presença dele adorarem, e estas famílias agora, como convém a Israel, o povo de Deus, sobem para se juntarem num único corpo, na coletividade, para assim expressarem o seu louvor ao Senhor. Como diz o final do versículo 4, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, nestes primeiros versículos, nós percebemos aqui esta alegria compartilhada, esta emoção, que não é apenas individual, mas ela surge de uma coletividade, de uma unidade, de um propósito coletivo, de uma igreja, que, aliás, contrasta com a frieza contemporânea que nós temos nos nossos dias.
com esta ideia de que alguém pode ser crente fora da igreja, de que a igreja ela é opcional, ela é dispensável. Meus irmãos, este é um pecado, é um perigo que nós estamos enfrentando. Nunca um crente pode estar sozinho, sem o povo de Deus. Você, quando se afasta da coletividade do povo de Deus, por mais que esta coletividade possa ter problemas, por mais que este grupo de irmãos com os quais você se reúne seja um grupo talvez com pecados, com dificuldades, com pessoas difíceis, por mais que estas coisas sejam às vezes reais dentro da igreja, estar afastado deste corpo é ainda pior. Porque nós sabemos que Deus opera por meio do seu povo reunido. Deus faz milagres e dispensa a sua palavra no meio do seu povo. Os nossos símbolos de fé, como o Catecismo Maior, por exemplo, afirmam que quando a palavra de Deus ela é pregada publicamente, Deus fala de um modo especial. O que significa dizer que o poder da igreja reunida e de Cristo passando pelas igrejas, como nós vemos em Apocalipse, faz com que o povo de Deus reunido se torne mais operante, mais eficaz no que diz respeito ao crescimento na fé do que alguém individualmente no seu propósito. É bom que nós tenhamos propósitos individuais enquanto crentes. É bom que você faça resoluções, que você tome decisões pessoais, individuais, na sua vida, na sua carreira cristã. Mas você nunca deve tomar essas decisões, fazer estes compromissos à parte da igreja do Senhor. Se você se distancia da igreja de Deus, você se torna frio. E a sua frieza faz com que você cometa os mais diversos abusos contra a própria igreja e contra o Senhor Jesus Cristo, pecando, inclusive, contra a própria unidade, contra a própria firmeza da igreja, que, aliás, são afirmadas exatamente nos versículos 3 a 5. Observe que nos versículos 3 a 5, o salmista e o povo canta agora a beleza de Jerusalém. Jerusalém que estás construída. Observe que o verbo, ele é um verbo que não está aqui num tempo, não está indicando aqui uma qualidade de Jerusalém, ele não está dizendo para nós que Jerusalém está construída, mas ele está cantando para Jerusalém. Jerusalém aqui é um vocativo, ele está chamando Jerusalém, dizendo, Jerusalém, tu estás construída como cidade compacta. É uma poesia em favor, é uma ode a Jerusalém, um elogio a Jerusalém, uma música que reflete a alegria de alguém de louvar a sua. Jerusalém, você é estável, você está construída como cidade compacta. O que significa dizer que esta cidade é uma cidade compacta? Significa aqui, meus irmãos, comunhão, estabilidade. Alguns irmãos, algumas irmãs têm dito, pastor, aqui embaixo a gente fica tudo grudadinho no outro, né? A gente fica tudo assim apertadinho. Lá em cima fica afastado, aqui a gente está o quê? Compacto, não é? Nós estamos compactados, está todo mundo pertinho aqui. O que transmite a ideia de quê? A ideia de proximidade, de unidade, de compartilhamento. Quando você está num espaço maior e uma pessoa senta lá no fundo, outra senta no meio, outra senta na frente, fica espalhado, não é? Mas quando você está num lugar ali apertadinho, você precisa se ajustar, e está todo mundo ali um do lado do outro. A ideia do Salmo é exatamente esta. A cidade de Deus, Jerusalém, é um lugar estável, é um lugar em que há comunhão, porque as pessoas estão compactadas. A ideia de segurança, de unidade, é uma comunhão visível que há neste lugar. Inclusive, como nós já lemos, o versículo 4 diz que para este lugar as tribos sobem. Quais tribos? As tribos do Senhor, ou seja, o povo de Deus, aquele povo que foi escolhido pelo Senhor lá no passado, as chamadas tribos de Israel, nas suas diversas famílias, para que pudessem agora, cada família representando o seu próprio estilo, o seu próprio jeito, o seu próprio ministério, agora elas abrem mão das suas individualidades, das suas características peculiares, e agora fazem parte de um povo, de uma coletividade, fazem parte de uma igreja.
em que há comunhão, propósito único, em que há segurança e estabilidade. Cidade de Deus, Jerusalém, você é uma cidade compacta. Repare, portanto, que aqui há um elogio à igreja. Veja o que diz o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Por que o termo aqui está no plural, tronos? Se Davi só tinha um trono, não é? Só há um rei. Tronos e tronos, tronos de Davi e tronos de justiça. Exatamente porque agora não há mais um rei especificamente sobre um povo. Agora as famílias se reúnem e naquele lugar específico, Jerusalém, há um só rei. E este rei é Yahvé, é o Senhor. E nós sabemos pelo escritor aos Hebreus que aquele que agora está assentado sobre Jerusalém, no Monte Sião, é o próprio Cristo. Portanto, Cristo é o rei que reina sobre a igreja. As famílias, então, sobem para a igreja, as famílias vêm para a igreja para adorarem o seu rei, que é Jesus Cristo, o Senhor. Aquele entra no trono, do trono de justiça, e que, aliás, vem para o trono, do trono de justiça, e que, aliás, vem para julgar o mundo com justiça e equidade. Este Senhor agora nos clama, meus amados irmãos, para que nós possamos juntos, como família, adorarmos o seu santo nome, como diz o final do versículo 4, renderem graças ao nome do Senhor. A pergunta agora que nós fazemos é, além de darmos o nosso sentimento de se estar na presença de Deus como igreja, nós agora também fazemos uma outra pergunta, que é, como a sua vida, ela fortalece no temor de Cristo, cantando hinos, cânticos, salmos espirituais, para que todos nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento dele, Jesus Cristo, o Senhor, que é aquele que se assenta no trono de Davi. Portanto, nós precisamos entender o nosso papel na unidade da Igreja de Cristo. Você deve refletir agora se você tem fortalecido ou enfraquecido esta unidade. Qual tem sido o seu papel dentro da igreja? Como você tem se comportado em relação à sua igreja? Você de fato ama a sua igreja a ponto de lutar por ela, a ponto de entregar o seu tempo, sua dedicação, seus valores, seus talentos, seus dons para o crescimento desta igreja? Ou você se cansou desta igreja? Ou você, às vezes, quem sabe, está aqui de maneira mecânica, sem qualquer tipo de alegria, sem qualquer tipo de um sentimento que, de fato, envolva o louvor a Deus. É preciso se questionar sobre estas coisas. E, meus irmãos, a parte final do Salmo agora nos mostra o compromisso que todos nós crentes devemos ter com a paz e o bem da igreja do Senhor. Repare que o versículo 6 começa com um imperativo, orai. É uma ordem do Senhor. Nós devemos orar pela paz da igreja, pela paz de Jerusalém. Reparem o que estes irmãos desejavam para a igreja do Senhor. Sejam prósperos os que te amam. Eles desejavam prosperidade para os membros desta igreja. Eles desejavam que os membros desta igreja se tornassem cada vez mais espiritualmente robustos. Este deve ser o sentimento de todos nós. Nós devemos desejar que cada um de nós aqui, individualmente, cresça em maturidade, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, cada um de nós, individualmente, deve trabalhar para que o outro irmão, a outra irmã, cresça na palavra do Senhor, cresça em maturidade. Nós não devemos abandonar os nossos irmãos, porque talvez eles se revelem fracos na fé, talvez porque eles são imaturos com relação a algumas decisões, com relação a algumas posturas. Não, cada um de nós deve, irmãos, adotar o nosso irmão como sendo o nosso discípulo, para que cada um de nós seja pastor um do outro, de maneira a cada um de nós contribuir para o crescimento do outro. É isto que o texto está dizendo. Sejam prósperos os que te amam. Aqueles irmãos sabiam que era necessário haver crescimento, prosperidade,
no meio do povo de Israel. E nós também devemos pensar assim. Nós também devemos fazer um compromisso com a edificação da igreja do Senhor. Lembre-se de que quando Paulo falou a respeito da igreja, Paulo disse que Cristo deu a cada um dons. Para quê? Lá em Efésios ele fala sobre isso. Para que haja crescimento, para que haja edificação, para que todas as partes da igreja, juntas, bem ajustadas, cresçam o crescimento que vem do Senhor. Por isso ele deu alguns evangelistas, outros pastores e mestres, dons e talentos distribuídos para que as pessoas possam usar esses dons, não para se tornarem populares, famosas, etc., mas para que possam edificar a igreja. Portanto, o seu papel, o meu papel, como membro da igreja de Cristo, como pertencente a esta Jerusalém, é contribuir para a edificação do outro. Esta deve ser a minha postura. Talvez você tenha que sair de casa todos os domingos, especialmente, pensando de que maneira eu contribuirei para o crescimento dos meus irmãos. De que maneira eu poderei edificar a minha igreja. De que maneira eu poderei dar uma palavra a um irmão fulano, à irmã cicrana, sobre uma determinada situação, para que ele seja amadurecido na fé, para que ele cresça no conhecimento de Cristo. Esta deve ser a nossa postura, meus irmãos. O texto ainda continua desejando bênçãos para esta cidade. Versículo 7, reine paz dentro de teus muros. É interessante, não é? Porque o texto diz paz dentro dos muros e prosperidade nos teus palácios. Obviamente, não que o povo não devesse desejar o bem para aqueles que estavam fora de Israel, mas é interessante como que o Salmo diz paz dentro de teus muros, ou prosperidade nos teus palácios. Ele não se refere a outras nações, embora nós somos também instruídos pela Bíblia a orarmos por todas as nações, mas aqui neste caso, há uma singularidade importante. Eles estavam subindo para o culto a Deus. E no culto a Deus estão presentes aqueles que são verdadeiramente crentes. Portanto, a ideia que dentro dos muros e nos teus palácios é uma ideia para que, de fato, haja paz e prosperidade na igreja de Cristo, que é o lugar utilizado por Deus para que a luz do Senhor, Jesus Cristo, se torne refletida para o mundo. Se nós, povo de Deus, igreja do Senhor, não somos capazes de viver em paz, em unidade, em comunhão, se nós, igreja do Senhor, não somos capazes de usar os nossos recursos e talentos para a edificação, para a prosperidade, meus irmãos, quem fará isso por nós? Quem fará isso por nós? Aliás, esta foi uma crítica do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, porque algumas pessoas em Corinto estavam levando irmãos na justiça comum. E a repreensão de Paulo foi a seguinte: olha, será que não há ninguém entre vocês que seja maduro, que seja crente, que seja sábio, para julgar essa questão? Será que é preciso você levar isso para um tribunal de ímpios? Paulo fica extremamente perplexo, porque naquela igreja não havia crente maduro o suficiente para resolver uma demanda entre dois irmãos. Imagine isto. Imagine que dois dos nossos irmãos estejam brigados entre si e nós não temos condições, não há ninguém com maturidade espiritual para unir esses irmãos novamente, para fazê-los pedir perdão um ao outro, para reconciliá-los. Imagine que tristeza. Imagine o mundo olhar para a igreja do Vale e perceber na igreja do Vale esta ausência de um relacionamento maduro entre irmãos. Por isso, o salmista entende que Israel, como sendo o lugar da luz de Deus que deveria refletir a partir dali, ele entende, olha, primeiramente, cuide de vocês, que haja dentro da igreja paz, que haja dentro da igreja prosperidade. E isto é reforçado pelo versículo 8, quando ele diz, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Repare que aqui agora
o salmista faz com que aqueles irmãos entoem um hino à paz, um hino a esta prosperidade, esta pacificação da igreja. Meus irmãos, infelizmente há igrejas por aí que são igrejas extremamente bélicas, beligerantes, igrejas em que as pessoas vivem brigando umas com as outras. O famoso pé de guerra. As pessoas não conseguem conviver. Família A contra família B. Há igrejas que são governadas por famílias, e aí uma família não comporta a outra família, e essas famílias brigam entre si, se tornam partidárias em relação ao pastor. Então, o pastor ele precisa se adequar a uma família, e como ele precisa manter o emprego dele, ele geralmente fica com aquela parte maior, não é? Porque se ele ficar com uma parte menor, ele é demitido. E há riscos gravíssimos. Isso não é uma coisa, infelizmente, incomum, muito pelo contrário. Nós temos vários e vários relatos de igrejas assim, em que os irmãos não conversam uns com os outros, em que os irmãos passam uns pelos outros e sequer dizem boa tarde, boa noite, bom dia, porque são brigados entre famílias, há rixas entre famílias. Meus irmãos, repare que a doutrina ensinada aqui é uma doutrina da pacificação. Não aquela pacificação por uma tolerância politicamente correta, não é? Que, infelizmente, o mundo nos ensina, que é simplesmente ficar de boa com as pessoas para não ofendê-las, mesmo que você não concorde com os princípios delas. Não é disso que nós estamos falando, não é dessa tolerância contemporânea, mas aqui nós estamos falando de uma paz real, de uma paz que vem por uma fonte real, que é Jesus Cristo, o Senhor. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Esta é a paz que deve reinar nos corações dos crentes. Sabermos que todos nós somos pecadores. Não há ninguém de nós aqui, nenhum de nós, que seja mais ou menos pecador do que o outro. Todos nós, por qualquer quantidade de pecados, merecíamos o inferno. Portanto, você não precisa se gabar se você tem um pecado a menos do que o outro, porque você iria para o inferno do mesmo jeito, tendo um ou tendo 1 milhão de pecados. Não faz sentido você brigar com o outro por causa de algum tipo de mérito. Você é tão pecador quanto os outros. A graça que te alcançou, alcançou os outros. A graça que alcança aquela pessoa pela qual você não nutre afetividade é a mesma graça que te alcançou. E querendo você ou não, ela vai para o céu. Talvez até antes de você. Portanto, é inútil você ficar em pé de guerra com as pessoas. É inútil nós vermos na igreja partidos. Por isso, Paulo condenou novamente a igreja de Corinto, dizendo, olha, eu sei que há partidos entre vocês. Eu sei que vocês preferem um e outro a outro, mas não é assim que deve ser. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos uma unidade, nós somos um povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, povo chamado, povo que antes não era povo, mas que agora é povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Então, não há porquê nós sermos contrários uns aos outros e criarmos na igreja divisões. Por isso, irmãos, o pedido solene destes irmãos que cantavam subindo para Jerusalém. É interessante porque as tribos estavam subindo. Eu imagino, no nosso exercício aqui de imaginação literária, não é? Que estas famílias se encontravam pelo caminho, porque era uma subida literal, não é? Eles subiam mesmo. Jerusalém estava sobre o monte, então muitos precisavam subir da planície para o topo, que era onde estava Jerusalém. E, naquela caminhada, uns se encontravam com outros. Então, eu estou subindo ali com a minha família, daqui a pouco eu encontro a família do irmão Everton, que está subindo também, a família do irmão Alain, a família da irmã Miriam, e aí vamos subindo juntos ali, um começa a subir com o outro, mas o risco disso, não é? Olha lá, já vem a família de seu Edson. Oh, meu Deus do céu, por que eu não vim mais cedo? Não é? Já começa, olha lá, agora está vindo seu Vilmar ali, eu vou virar, peraí, não deixa ele me ver não, né? Não deixa ele me ver não. Eu imagino isso.
E aí eles eram incitados a dizer: paz, orem pela paz, sejam prósperos aqueles que amam Jerusalém, reine paz dentro de seus muros, haja prosperidade nos teus palácios. Ou seja, olha, são todas as famílias, é gente de tudo quanto é lado, pessoas de várias famílias, de várias tribos, mas elas agora são o povo de Deus. E se elas são o povo de Deus, elas precisam agora se unir em torno de um propósito, que é aquele que está no versículo 4, renderem graças ao nome do Senhor. Então eu devo abandonar as minhas individualidades, eu devo abrir mão dos meus preceitos individuais para rogar pela paz da igreja como um todo, pela coletividade, pela prosperidade da minha igreja, sobretudo pela prosperidade dos meus irmãos. E é por isso que Paulo diz: olha, você que se acha forte, precisa se fazer fraco com aqueles que são fracos, porque há irmãos fracos mesmo. Há irmãos imaturos dentro da igreja, mas se você for bater o pé na porta, passar a rasteira no irmão que é fraco, ele não vai crescer nunca, ele não vai nunca se tornar forte. Então tenha paciência, meu caro. Tenha paciência, misericórdia, como Jesus teve de você, como Jesus tem de nós. Imagine, meus irmãos, se o nosso Senhor se cansasse dos nossos pecados e resolvesse dar um basta. Imagine se amanhã Deus falasse conosco: olha, acabou. Igual o juiz de futebol, né? O cara faz 2, 3 faltas, acabou. No próximo é cartão. Imagina Deus chegar com um cartão vermelho e já era. Mas Ele é misericordioso para conosco. Ele é paciente. Diz o texto que Ele é longânimo, tem um ânimo longo. Exatamente porque Ele sabe com quem está lidando. E nós? Nós devemos saber que estamos lidando com pecadores, com pessoas que vão cair, com pessoas que vão tropeçar, com pessoas fracas, com pessoas que erram e vão errar 1, 2, 3, 10, 20, 40, 100. Mas, meu irmão, nós já falamos isso com você 379 vezes. E agora? Vamos falar 380. Não é? Jesus disse a Pedro: você deve aprender a perdoar. Quantas vezes, Senhor? Sei lá, faz uma conta, 70 vezes 7. Né? Quer dizer, os dois números de perfeição, né? O 7 e o 7, acrescido o 10, que também é um número de perfeição, para dizer: olha, você perdoa quantas vezes for necessário perdoar. Não há limite no perdão. Não há limite. Então, este era o sentimento com o qual aqueles irmãos subiam para Jerusalém. E eu quero então encerrar mostrando exatamente que o culto a Deus, este momento na igreja, quando todas as famílias sobem para virem à igreja, no nosso caso aqui algumas descem, né? Mas boa parte sobe, não é? Quando as famílias sobem para virem à igreja, com que sentimento nós estamos chegando aqui? Não é? Qual é a alegria do nosso coração, o nível de alegria do nosso coração? Será que eu posso dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou nós tratamos isto como um peso, como algo mecânico? Quando chegamos aqui, o que fazemos em relação à igreja? Criticamos? Ou louvamos a igreja como aquele povo, ó Jerusalém, compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças? Aqui em Jerusalém estão os tronos de justiça, o trono do seu governante, que é o Senhor. Será que fazemos isso? E, finalmente, quando nós chegamos aqui, chegamos com alegria, chegamos para louvar a igreja e também para cuidar uns dos outros. Haja paz em ti, sejam prósperos os que te amam, sejam prósperos os teus palácios, haja paz em ti. E, meus irmãos, eu quero fechar então com o versículo 9, no qual o salmista diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus,
buscarei o teu bem. Se você tiver tido dificuldades, quem sabe, com alguma situação, alguma pessoa, alguma situação da igreja, pense na maneira como o Salmo termina. Haja por amor da casa do Senhor, haja por amor à igreja. Por amor à igreja, busque o bem da igreja. Busque o bem dessa cidade, essa cidade santa que nos recebe neste lugar, para que possamos, neste lugar, agradar o Senhor. Então, nós concluímos que, de fato, o culto é como um termômetro para o nosso coração. Porque no culto nós podemos redescobrir o valor da verdadeira comunhão e testar os nossos corações em relação ao que nós pensamos acerca de Deus e acerca dos nossos irmãos, a igreja. Por outro lado, a negligência para com a igreja pode ser um grave sinal de afastamento do próprio Deus. Quando você não ama a igreja de Cristo, a igreja reunida, você talvez esteja virando as costas para o próprio Deus, porque Deus é o Senhor da igreja. A casa é do Senhor. Os muros são do Senhor. É da igreja, da casa que pertence ao Senhor. Repare que o versículo 1 começa com a expressão casa do Senhor e o último versículo termina com a expressão casa do Senhor. Portanto, do início ao fim, o salmista cantava um elogio à igreja do Senhor, à casa do Senhor. O que mais alegra o seu coração? Estar com o Senhor, com o povo de Deus, na igreja, ou quem sabe viver na sua própria zona de conforto, quem sabe trocando a frequência, a presença à igreja por outras coisas, que poderiam ser feitas em outros momentos, que poderiam ocupar outro lugar na sua agenda. Como você pode cultivar um compromisso mais profundo com a igreja do Senhor? Você tem sido bênção na sua igreja a ponto de contribuir com cada aspecto desta igreja? Você tem disposto o seu coração para ajudar, não é? Para que o nosso argumento não seja aquele argumento de praticamente todas as igrejas que dizem, são sempre os mesmos. Por que são sempre os mesmos? Às vezes porque você, que não faz parte dos mesmos, não tem se disposto para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Disponha no seu coração. Disponha no seu coração. Sua presença na igreja, ela fortalece a comunhão e a paz, ou ela enfraquece a igreja? Quando você participa de reuniões da igreja, você participa de eventos, como é a sua participação ali? Você transtorna o ambiente? Você deixa o ambiente pesado, crítico, um ambiente azedo? Ou você é uma pessoa que, de fato, traz paz ao coração das pessoas que estão ali com você? Você é alguém que procura edificar? Suas opiniões são opiniões sábias na palavra? Ou você é aquela pessoa que traz polêmicas desnecessárias e que transtorna o ambiente? O que você tem feito em oração pela igreja do Senhor? Aqui diz, por algumas vezes, ore pela paz de Jerusalém. Que assim seja, meus amados irmãos, e que nós possamos ter o amor, um verdadeiro e genuíno amor para com a igreja de Cristo Jesus. E que nós sejamos pessoas que, de fato, se comprometam mais e mais com uma vida coletiva, uma vida comunitária. Que a nossa comunhão não seja apenas uma comunhão formal, mecânica, de um rol de membros, mas que a nossa comunhão seja de fato e de verdade. Que nós nos preocupemos em orar uns pelos outros, que nós nos preocupemos em edificar uns aos outros, com palavras de amor, com palavras sábias, pensando 2, 3, 4, 10 vezes antes de abrir a nossa boca e falar besteira. Que o Senhor nos dê graça para que possamos ser bênção na vida das pessoas. Este deve ser o desejo da igreja de Cristo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Que Ele, então, nos abençoe no nome de Jesus. Nós vamos participar, meus irmãos, da ceia do Senhor. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós temos aqui um resumo do que aconteceu ali naquele lugar em relação
a instituição da ceia, a partir do versículo 22 de Marcos 14. Marcos 14, 22. Abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos aqui a instituição da ceia do Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diante daquela ceia em que estavam reunidas ali algumas pessoas, os seus discípulos, comendo, Jesus então toma um pão. E como eu chamei a atenção pela manhã, observe que aqui está o princípio da unidade. Jesus faz questão de tomar um pão inteiro e parti-lo, porque Jesus quer ensinar exatamente isto. Nós somos pessoas que devemos compartilhar ou partilhar com os outros as bênçãos que temos. E a ceia mostra isso. A ceia mostra exatamente que nós comemos do mesmo pão e bebemos o mesmo vinho, no intuito de nos ensinar que a igreja é uma unidade em Cristo, não nos meus propósitos, não no meu pensamento, mas de acordo com o Senhor, de acordo com Cristo. Nós abrimos mão dos nossos preconceitos individuais e adotamos um tom unitário em torno de Cristo Jesus, que é um com o Pai, é um com Deus. E ao participarmos, então, da ceia, nós nos lembramos da morte e também da vitória de Cristo na cruz, quando ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida na nova aliança, o novo pacto que ele, então, constitui no seu próprio sangue em favor de muitos, em favor daqueles que, de fato, foram chamados por Deus o Pai para crerem na promessa da salvação pela aliança da graça.